Pessoal, boa noite. Acho que agora estamos online. Bem-vindos a mais um Me Explica ao Vivo. E dessa vez, como nas outras vezes, como quase todas as outras vezes dessa transmissão, a gente vai falar sobre o impeachment. Agora, né, o processo teve meio que um capítulo final, né? O Senado votou, aprovou o impeachment da presidenta Dilma e o Michel Temer assumiu a presidência. Dessa vez, para não ficar muito confuso, porque eu tendo a falar bastante, a me confundir, eu fiz uma lista de perguntas. Quem estava no Facebook hoje no WhatsApp viu que eu mandei uma lista de perguntas para as pessoas me mandaram respostas, e aí eu acabei fazendo uma pauta para hoje, para a gente saber o que está acontecendo, para ter um roteiro, não ficar muito confuso. Então, eu vou ler dessa pauta, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui pelo chat, né, que eu respondo. Mas então vamos começar com a primeira pergunta que mandaram para a gente, que é: até quando o Temer vai governar? Bom, sendo o vice-presidente da República, o Michel Temer vai terminar o mandato da Dilma. Ou seja, ele vai governar, teoricamente, até o ano de 2018, que é quando vão acontecer as novas eleições para presidente. Enfim, essa é, na teoria, o que vai acontecer. Isso é na teoria o que vai acontecer. Segunda pergunta que chegou bastante no Me Explica essas últimas semanas foi: o que foi esse tal de fatiamento do julgamento? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: quando o Senado estava julgando o impeachment da presidenta Dilma na semana passada, o que aconteceu? Os senadores decidiram separar dois elementos do julgamento dela. Normalmente, quando você julga um impeachment, você já julga o seguinte, que a pessoa vai ser removida do cargo, né? O impeachment, vocês sabem, é para todos os cargos do executivo, ou seja, presidentes, prefeitos e governadores, e o Senado resolveu separar essa coisa de tirar do cargo e a perda dos direitos políticos. O que quer dizer perda dos direitos políticos? A pessoa que ocupa o cargo, ela não vai poder se eleger, concorrer a nenhum cargo eletivo por 8 anos. O Senado resolveu julgar as duas coisas separadas. O Senado julgou primeiro a perda do mandato, que o Senado aprovou, né, por a maioria de 2/3, ou seja, 54 votos ou mais, foram mais votos. E, no caso da perda dos direitos políticos da Dilma, o Senado não conseguiu essa maioria, então ela não perdeu os direitos políticos. Ou seja, ela perdeu o mandato, mas ela, por exemplo, se ela quisesse candidatar nas próximas eleições à presidência, por exemplo, ela pode. Difícil que ela vá fazer isso, mas ela pode. Ela tem essa possibilidade. Isso é o que o fatiamento significa na prática, né? Conforme mandaram a pergunta aqui para a gente. O que o fatiamento significa na prática? Isso ainda não está decidido, né? Partidos da antiga oposição, agora governo, como o PSDB, entraram com pedidos no STF para que isso não ocorra, ou seja, que a Dilma também perca os direitos políticos, porque eles consideram que quando se julga o impeachment, a pessoa perde tudo ao mesmo tempo, não pode separar. E, enfim, isso ainda vai ser julgado, vai ser decidido, não se sabe ainda como isso vai ser resolvido. Por enquanto, fica do jeito que está. Vamos lá. Próxima pergunta é: o Temer pode sofrer impeachment? Teoricamente, sim, o Temer pode sofrer impeachment, desde que se faça o mesmo processo que fizeram com a Dilma, que entrem com um processo de impeachment baseado em alguma violação da famosa lei de impeachment e que o presidente da Câmara julgue que isso é procedente. Isso é provável de acontecer? Não, porque o Congresso, vocês sabem, é bastante favorável ao Temer e aos partidos que estão no governo dele. Então, isso é possível, mas não é provável. Ou seja, se tudo correr do jeito que está, o Temer continua no governo, pelo menos não sofrendo impeachment. Próxima pergunta é: o impeachment da Dilma pode ser anulado? Pode. Ainda existe uma instância, ou seja, um nível que a Dilma pode recorrer, que é o STF, e ela já recorreu. O advogado dela, que é o José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça, e foi advogado-geral da União, ele entrou com recurso para que seja anulada a votação no impeachment da Dilma no Senado.
Caso isso aconteça, isso não quer dizer que o impeachment em si foi anulado, mas aí que teria que ocorrer outra votação em outros termos. Mas aí tem um porém nessa história. Por exemplo, se o STF resolve que o impeachment, a votação do impeachment no Senado tem que ser anulada, a Dilma volta automaticamente ao poder. Por quê? Porque o período máximo que o presidente pode ficar afastado, no caso do julgamento do impeachment, é 180 dias. Esse prazo já passou. Ou seja, ficaria uma situação bem esquisita. Quer dizer, Dilma poderia voltar a ser presidenta até que se julgasse de novo o impeachment dela. E o Temer voltaria a ser vice, aí o que seria mais estranho ainda. Próxima pergunta é: existe a chance de que ocorram novas eleições? Olha, na prática isso é muito difícil, porque isso depende de algumas mudanças na Constituição e enfim, leis que são difíceis, em coisas que são difíceis de mudar. Por quê? Porque elas dependem de uma aprovação de 2/3 do Congresso. E a gente sabe que esse Congresso que está agora no poder, ele dificilmente vai querer sair do poder, porque ele lutou bastante para chegar no poder, tirar Dilma do poder. Então, assim, a possibilidade existe, poderia existir, se tivesse um acordo político entre os partidos, todos os partidos, e fizessem uma proposta, sei lá, de plebiscito, referendo, poderia acontecer, mas isso parece muito improvável com o cenário político que a gente tem agora. Então, não dá para contar com isso. Né? Isso é o que pede, isso é o que pede quem é contra o impeachment da Dilma, quem é contra o Temer, pede que o Temer saia do cargo e que sejam feitas novas eleições, porque, segundo eles, não existe legitimidade do Temer, né, nesse processo. Mas é muito difícil que aconteçam essas novas eleições, essa é a verdade. Vamos lá. Próxima pergunta é uma pergunta difícil, eu vou demorar um pouquinho para explicar e eu ainda não tenho uma resposta bem estruturada, mas vocês vão me perdoar, mas assim, a pergunta é sobre as pedaladas. Me mandaram a seguinte pergunta, foi o nosso leitor Gabriel Hirschhorn, que está nos acompanhando, que estou vendo pelo Facebook Live. O Gabriel perguntou para mim o seguinte, e depois outras pessoas também perguntaram, as pedaladas foram legalizadas? Por que o Gabriel perguntou isso? Porque foi aprovada no Congresso uma nova lei que muda a maneira de se emitir os famosos créditos suplementares, que foi uma das coisas que foi usada como argumento para tirar Dilma do poder. Esses créditos suplementares, é importante dizer o que é. Eu vou dizer isso de uma maneira bem genérica, porque eu não sou especialista em orçamento, é uma coisa um pouco difícil, e como vocês viram, né, nesses meses todos, não existia um consenso a respeito do que foi, do que é ou não crime, no caso do que a presidenta Dilma fez. Enfim, então é muito difícil eu dar uma opinião, digamos assim, certeira sobre isso, mas eu vou tentar explicar de maneira geral o que são esses créditos. Os créditos são, digamos assim, quando o governo tem que mandar para o Congresso todo ano, né, uma previsão do que ele vai gastar em todas as áreas do governo, né? E o Congresso aprova ou não esse orçamento, né? Chama Lei de Orçamento, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando o presidente, enfim, o Congresso aprova isso, né? O governo tem um limite de gastos que ele pode fazer. Mas existe um mecanismo, que são esses tais créditos suplementares, que permitem que, em determinadas áreas, o presidente, a presidente, possa gastar mais do que estava previsto por por algum imprevisto, porque a arrecadação de impostos naquele ano não foi suficiente, porque, por exemplo, algum serviço que o Estado presta teve mais demanda do que tinha nos últimos anos, então o governo autoriza que se gaste um pouco mais de dinheiro por esses motivos. Depois eu entro nisso a respeito do impeachment, eu vou falar por enquanto da nova lei. O que a nova lei muda, né, essa nova lei aprovada no Congresso, que o presidente em exercício do Brasil sancionou, que é o Rodrigo Maia, já que Michel Temer está viajando, então ele é o vice, né, que ele assume a posição de vice, é que aumenta o limite, o valor que se pode gastar a mais. Os créditos suplementares, antes dessa lei, previam um gasto a mais de 10%. Agora é permitido que se gaste 20% do que estava previsto antes. Então, vamos dizer assim, respondendo a pergunta de uma maneira simples, não é que se legalizou a pedalada,
né? A pedalada era uma outra coisa. A pedalada, o que se chamou de pedalada, foi um artifício que foi usado por outros governos, isso é fato, e aí se a Dilma mereceu não sair do cargo por causa disso, é a grande discussão que coloca as pessoas de um lado ou de outro, mas a pedalada é o seguinte, o governo quando o governo faz uma pedalada, ele atrasa um pagamento, por exemplo, o governo, eu vou voltar um pouquinho para ficar mais claro, eu estou me confundindo aqui. O governo tem programas que ele mantém, certo? Que ele paga. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que é mantido pelo governo. O governo repassa dinheiro do Bolsa Família para as pessoas que recebem através dos bancos públicos. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal ela vai pagando o Bolsa Família, né, ao longo dos meses e depende desses repasses do governo, obviamente, porque o governo tem que quem arca com a consequência disso, quem arca com esse custo é o governo, não a Caixa. A Caixa simplesmente faz o repasse. Bom, para maquiar os dados, para dizer, por exemplo, para fingir que você gastou, em dezembro você não poderia ter gastado mais do que, vamos falar um exemplo como se fosse em casa, R$ 200. Mas você teria que pagar mais 200 para quem te deve ali. Você tinha prometido pagar aqueles 200 em dezembro também. Então o que você faz? Você espera até janeiro para não estourar sua meta e paga os 200 que você devia para aquela pessoa, no caso o banco público, só em janeiro. Isso é uma pedalada, seria a pedalada fiscal. Esse atraso, né? Esse atraso no pagamento para, digamos assim, maquiar o que você não tinha tanto dinheiro quanto você tinha. Né? Isso é uma das acusações contra a Dilma. Então, a gente estava falando aqui da pedalada fiscal e do crédito suplementar, porque a pergunta era se a pedalada fiscal tinha sido legalizada. Então, assim, falando de maneira geral, tá, gente? Como sempre, o Me Explica é uma coisa que a gente vai fazendo. Eu também vou aprendendo a fazer, apesar de eu ser jornalista, eu não sei de tudo, e eu vou aprendendo conforme vocês vão me perguntando também, e depois eu melhoro os textos, a gente faz outra sessão. Mas, assim, o que mudou nessa lei não foi a pedalada, foi o crédito suplementar, que sim, foi uma das coisas que gerou o impeachment, do pedido de impeachment da Dilma Rousseff, mas não é a pedalada. A pedalada é outra história. E a lei mudou simplesmente o limite, era um limite mais baixo, que podia pedir gastar mais dinheiro, agora aumentou o limite de 10% para 20%. Vamos lá, ainda nesse espírito de tentar ser resumido, eu vou continuar seguindo aqui a minha lista de perguntas, tem uma pergunta nova aqui no chat do Facebook, mas eu vou continuar aqui, depois eu vou respondendo as perguntas que vocês tiverem, podem colocar aí, caso tenham. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é, bom, ela tem a ver com bastante do que acabei de falar agora, o governo Temer também está realizando as pedaladas? Enfim, o governo Temer até agora, essa é uma informação que eu ainda essa eu não consegui apurar, essa é a grande verdade, essa vai ter que ficar para a próxima sessão, porque eu tenho que analisar exatamente o que ele fez, mas o que se fala é o seguinte, em relação ao Temer, tem uma coisa que se usou muito no julgamento do impeachment, que foi que quando o Temer era vice e a Dilma tinha saído para viajar, alguma coisa do tipo, ele também assinou os tais dos créditos suplementares no lugar dela. E por causa disso, ele também deveria ter sido responsabilizado nesse processo de impeachment. Acho que essa pergunta tem um pouco a ver com isso. Né? E, sim, ele assinou, mas durante o processo, quem julgou o processo não digamos, viu que o Temer tenha cometido crime por causa disso, o tal de crime de responsabilidade. Né? Consideraram que a responsável foi a Dilma. Então, acho que essa pergunta que vocês mandaram tem a ver com isso. Uma outra pergunta que eu esqueci de responder aqui em cima, mas que é importante, é como é que o fatiamento do julgamento da Dilma, que eu falei aqui no começo, poderia influenciar no julgamento do Eduardo Cunha. A gente está vendo nas notícias que tem gente sugerindo que o Eduardo Cunha pode tentar fazer isso também, né? De separar a perda do mandato dele da perda dos direitos políticos dele. Mas, pelo que a gente tem visto na discussão dos especialistas, dos juristas, é que o Eduardo Cunha não poderia escapar de perder os direitos políticos, porque ele, ao contrário da Dilma, ele está sujeito àquela famosa lei da ficha limpa.
A lei da ficha limpa não diz respeito aos candidatos, aos mandatos do executivo, ela diz respeito ao legislativo. E o Eduardo Cunha, tendo seu mandato cassado pelos seus pares, no caso o Congresso, ele automaticamente, pela lei da ficha limpa, já perderia também os direitos políticos. Então, teoricamente, não. O Eduardo Cunha não poderia se beneficiar dessa, digamos assim, do que aconteceu no julgamento da Dilma Rousseff. Eu digo teoricamente porque é o que a gente entende até agora do que aconteceu. Vai saber se alguma coisa muda, enfim, a gente não tem como garantir. Mas, enfim, essa é a resposta simples. A grande pergunta que todo mundo sempre faz, né, e é a grande pergunta do momento, e sempre foi, na verdade, é se é golpe ou não é golpe. Bom, eu já respondi isso várias vezes aqui, já respondi isso várias vezes nos textos do site, e eu vou responder de novo. E é muito difícil falar sobre isso, porque existem vários elementos que a gente tem que considerar, né? Vários argumentos tanto para um lado quanto para o outro. Eu vou começar por quem diz que não é golpe. Dizem que não é golpe pelo seguinte, porque a Dilma foi julgada através de um processo que está previsto na Constituição, isso é verdade, o impeachment está previsto na Constituição, e existe uma lei que regulamenta ele, que chama a Lei do Impeachment, que é dos anos 50, se não me engano. Enfim, então, todo esse processo foi feito, claro, foi feito dentro de um rito, né, que eles chamam de rito, o rito do impeachment, que existe... Peraí, só vou pausar um pouco, porque tem gente dizendo que não está conseguindo me ouvir. Se alguém mais pudesse manifestar e dizer se está ouvindo ou não, seria legal para poder saber se tem algum problema no áudio ou não tem. Será que alguém pode comentar aqui? A Olivia falou que não está ouvindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso mexer aqui no celular. Parece que está tudo bem. Alguém mais não consegue ouvir? O Gabriel disse que está ouvindo. A Jéssica disse que está ouvindo. O Marcelo disse que está ouvindo. Olivia, eu sugiro que você... Caio Guedes disse que está ouvindo, então eu vou continuar. Luciano também, obrigado, gente. Obrigado, Vitor também falou que está bom. Olivia, eu sugiro que você ou fique mais perto do roteador, ou você dá refrescar um F5 na sua página, porque talvez seja um problema da conexão. A Sabrina, a Tereza, obrigado, Edeli, todo mundo, Giovana falando que está ouvindo. Bom, então vamos continuar se é golpe ou não é golpe. Bom, vamos lá. Continuando no argumento de que não é. Bom, enfim, a Dilma teve direito a esse julgamento que está previsto na lei, e todos, digamos assim, as etapas do julgamento foram cumpridas, foram, enfim, todas feitas. Ela teve o direito à defesa, né, que é uma das coisas básicas do direito brasileiro e mundial. Ela foi ouvida, ela foi lá no Senado se defender das acusações, o advogado dela pôde apresentar os argumentos, enfim, pôde levar testemunhas. Então, quem diz que não é golpe, diz não é golpe porque isso é uma coisa que está prevista, isso existe na Constituição, aí tem também aí tem um argumento mais claro, né, o argumento, digamos assim, a questão principal, que é que não dá para negar que a Dilma emitiu esses créditos suplementares e nem que houve esse processo de pedalada que foi o atraso nos pagamentos para os bancos públicos. Ok, tudo bem. E quem diz que é golpe? Por que diz isso? Bom, por vários motivos. Aí eu vou partir primeiro do argumento dos créditos e das pedaladas. Primeiro argumento para isso é que muitos chefes de executivo, ou seja, os presidentes anteriores e governadores, etc., fizeram isso e fazem isso, esses processos. E fazem isso. E nenhum deles foi enquadrado com o mesmo rigor que a Dilma foi. Ou seja, que usaram-se punições diferentes para as mesmas coisas. E isso parece que é verdade. Quer dizer, o presidente Lula fez isso, o presidente Fernando Henrique fez isso, o presidente Itamar fez isso, todos eles fizeram tantas pedaladas, esses atrasos nos pagamentos, quanto essas emissões de créditos, mas não foram punidos por isso.
Não se abriu processo de impeachment contra eles por isso. E outra coisa é que até o ano passado, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão que fiscaliza as contas da União, como o próprio nome diz, não tinha nem julgado as contas de vários desses presidentes. Por exemplo, do Fernando Henrique e do Lula, se eu não me engano, os dois mandatos dos dois presidentes foram só julgados no ano passado, assim como as contas do primeiro mandato da Dilma Rousseff. Ou seja, as pessoas já começam a ver uma coisa estranha aí. Por que esse critério foi usado para a Dilma e não para os outros? Outro elemento importante para a gente entender na questão é golpe, não é golpe, mas do lado do foi golpe, que por mais, porque assim, existe sempre na política, por mais que as coisas existam leis para falar, para reger as coisas, as leis não são perfeitas. E as leis às vezes podem ser, digamos assim, você pode seguir a lei, mas você pode mesmo assim cometer uma injustiça, né? Como no caso, por exemplo, de uma pessoa que rouba, vai no supermercado e rouba alguma coisa, aquela pessoa às vezes é condenada, pela rigor da lei, pode ser condenada a ficar presa por, sei lá, 2 anos. Eu estou falando um exemplo hipotético, tá? Mas existem alguns casos, enfim, mas como eu não sou especialista em direito, eu estou só citando um exemplo baseado vagamente na realidade. Uma pessoa que vai lá e rouba sei lá, rouba um shampoo, 2 shampoos no supermercado, ela pode ser condenada à prisão. Mas será que ela deveria ser condenada à prisão? Será que essa pessoa não vai aprender mais se ela tiver que prestar serviço comunitário? Será que, enfim, algum outro tipo de educação não ajudaria ela, em vez dela ir para uma prisão por causa de duas garrafas de shampoo? Estou falando isso no caso da pessoa ter feito isso uma vez só na vida, enfim. Essa ideia de que a lei pode estar... A gente pode seguir a lei, mas ela não precisa... Não necessariamente ela é justa. Bom, no caso da Dilma é o seguinte, tem essa coisa dos presidentes, né, dos outros presidentes e dos governadores que fizeram já esses processos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu sei de cor. O governador Geraldo Alckmin, eu não me lembro em qual mandato dele, eu acho que é o mais recente, que é o último, não que ele assumiu agora, mas o anterior, as contas dele foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E nada aconteceu com ele, quer dizer, não houve nenhum tipo de sanção, não houve nenhum tipo de... Ele não perdeu o mandato, enfim. Então, é só para mostrar que existe uma diferença de tratamento no argumento de quem disse que foi golpe. Outra questão importante é que esse processo de impeachment foi aceito dentro da Câmara dos Deputados pelo Eduardo Cunha como uma forma de vingança contra o PT, que tinha dito que não iria protegê-lo no processo que corre contra ele no Conselho de Ética. E ele teria feito isso, aceito esse pedido de impeachment, que era considerado meio esquisito, né, pelos especialistas, como vingança. E como o Congresso tem um domínio político do grupo do Eduardo Cunha, dos grupos aliados a ele, para não dizer só do grupo dele, eles teriam conseguido passar esse processo, que o processo do impeachment tem essa complicação essencial, né, que é assim, ele se baseia num argumento jurídico, que é você cometer um crime de responsabilidade, mas quando ele é julgado dentro do Congresso, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado, ele se torna um julgamento político. Ou seja, a partir do momento que ele entra na Câmara dos Deputados, a verdade é que não importa muito mais se aconteceu ou não aquilo do ponto de vista estritamente jurídico. É muito mais importante saber se aquele presidente que está sendo julgado tem o apoio político necessário para fugir, né, de uma eventual votação e conseguir fazer com que esse processo morra. Então, dizem que é golpe por causa disso. Também, outra questão importante, quem diz que é golpe alega, é que desde o primeiro dia, desde o dia seguinte em que a Dilma assumiu o segundo mandato, a oposição, na época a oposição já estava pedindo impeachment dela com base em nada. Quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estariam tentando tirá-la do poder a qualquer custo, que não teriam conseguido aceitar o resultado das eleições, perderam as eleições, né, de 2014, e falaram, bom, agora a gente vai achar alguma coisa para tirar a Dilma. Pediram recontagem de votos, que de fato aconteceu, e o TSE não viu nenhum problema nos votos, não teve nenhum tipo de fraude, os votos foram certos, porque foi uma eleição muito próxima. Enfim, e os protestos começaram já desde
acho que teve uma semana depois da eleição, já começaram a protestar contra o governo da Dilma, pedindo impeachment dela, ainda não muito claramente a respeito do quê. Outro argumento importante para a gente lembrar é que no começo do processo, antes do processo de impeachment, acho que até o momento que ele foi aceito dentro da Câmara, ainda se falava da Petrobras como um argumento, do escândalo da Petrobras como um argumento para tirar a Dilma, como se, digamos assim, ela tivesse algum tipo de responsabilidade direta sobre a corrupção na Petrobras. E até agora ninguém conseguiu provar isso. Quer dizer, ela não aparece em delações premiadas, não conseguiram ver nenhum pagamento para ela, suposto pagamento, nenhuma influência. Então, quer dizer, quem diz que é golpe diz isso. Eles já estavam procurando um motivo, acharam um motivo que não deveria causar um impeachment de um presidente, porque o impeachment é uma coisa muito grave, né? Você tira uma pessoa que foi eleita com milhões de votos, né, por algum motivo sério. Quer dizer, e durante o julgamento do impeachment, a gente viu que essa história de que a Dilma cometeu um crime de responsabilidade, ela não é unanimidade, essa é a verdade. Seja você a favor ou contra o impeachment, isso não importa, tá, gente? Não dá pra gente ignorar essa questão. Eu sei que vai ter gente que vai chiar agora e vai ficar bravo comigo, porque vai falar, não, mas como você está falando isso? Mas a verdade é uma questão complicada. Não ficou fácil de definir se houve o tal de crime de responsabilidade ou não. Os especialistas divergiram, e vários especialistas divergiram, muita gente não concordou, nem com um lado nem com o outro, não conseguiram chegar numa conclusão. Então, assim, aí um argumento final, né, pelo menos por enquanto aqui no nosso papo, para dizer que foi golpe. Não estou dizendo que foi, estou dizendo que é o argumento de quem disse que foi golpe. No direito nacional e internacional, quando existe uma dúvida a respeito de se houve crime ou não, o benefício é de quem está sendo acusado. Então, assim, que é fato que teve essa discordância, e tem até agora discordância se houve ou não o tal do crime de responsabilidade, tem. Então, quem é defensor da tese de que foi golpe diz isso. Poxa, mas ela não teve esse direito da dúvida? Então, porque ninguém consegue chegar a uma conclusão a respeito disso. Peritos, né, da própria, eu não lembro se foi da Receita, enfim, houve uma perícia, né, que é uma avaliação técnica, né, uma investigação técnica, que não chegou numa conclusão muito clara a respeito da responsabilidade da Dilma nesse caso, ou seja, o cometimento do crime de responsabilidade. Então, para terminar a história, seria mais um indício de que foi um golpe, de que foi. O golpe, o que ele quer dizer? Quer dizer que os adversários políticos da Dilma usaram, digamos assim, artifícios que são, digamos, estão na lei, mas usaram de uma maneira injusta para tirar uma pessoa que tem legitimidade política por causa da votação que ela teve, para tirá-la do poder sem precisar passar por eleições. Enfim, esse é o argumento principal e esse é o raciocínio, tá, gente? Tem mais nuances nisso, não se esgota nisso do que eu estou falando, tem outras coisas, mas em linhas gerais é isso. Para não ficar muito cansativo também, eu não posso também entrar em muitos detalhes, porque aí fica muito técnico também, tem algumas coisas que eu mesmo não sei, mas eu estou falando isso de acordo com a visão geral da coisa. O Vitor Mafra pergunta o seguinte: a Dilma perde os privilégios em julgamentos como o da Lava Jato, por exemplo, ou ela continuará podendo ser julgada pelo STF? Vitor, ela perde. A partir do momento em que ela sai da presidência, ela não tem mais o tal do foro privilegiado, que é o que garante a ela, né, e os políticos que ocupam os cargos eletivos, que sejam julgados pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, sim, ela vai agora para a Justiça Comum. Ela está sendo investigada em um caso que estava sendo conduzido pela Procuradoria-Geral da República por obstrução da Justiça na investigação da Lava Jato, e isso vai para a Justiça Comum agora. É a única investigação que tem contra ela, que eu saiba, mas acho que é a única que tem em curso. Bom, pessoal, da minha pauta, eu já respondi tudo. Eu gosto de seguir a pauta porque a gente não fica falando de muita coisa, né? Não fica perdendo muito tempo aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Senão eu encerro daqui a pouco e a gente pode fazer uma outra sessão na semana que vem. Eu posso fazer textos novos, enfim. Sempre está aberto para a gente sempre está aberto para conversar. Tinha uma outra coisa que eu queria falar para vocês, mas eu esqueci o que era que eu ia falar. Mas enfim.
Mas é isso. Basicamente é isso do impeachment até agora. Ah, tem uma outra questão importante. Outra questão importante a respeito de novas eleições ou não novas eleições. Essa também é um pouco confusa para mim, mas é uma possibilidade que existe. Caso o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa Dilma Temer, né? Como isso poderia acontecer? Existe uma investigação já aberta, eu acho, não sei se é um pedido, uma investigação, no TSE, pedindo que se casse a chapa dos dois. O que quer dizer isso? Que se invalide a eleição de 2014 e os votos que eles conseguiram. Por quê? Acho que o argumento desse pedido é que a campanha teria recebido doações ilegais, que o dinheiro teria vindo de corrupção da Petrobras. Caso isso aconteça, até onde eu sei, se o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgar esse caso e caçar a chapa, o Temer perde o cargo também, por consequência, e o que acontece, aí tem a grande questão, né? Se for até o final desse ano, tem que fazer novas eleições. Se for se for no ano que vem, e aí eu não sei como é que. Aí que vem o caso que eu preciso estudar melhor. Eu não sei como é que funciona, mas pelo que eu entendo, acontece uma eleição indireta dentro do Congresso. Eu não sei se votam as duas casas juntas, se é a Câmara dos Deputados que vota, quem pode se candidatar, os senadores, os deputados, qualquer um. Isso eu ainda não consegui estudar. Mas eu sei que existe essa possibilidade de haver uma eleição indireta no Congresso, caso a chapa Dilma Temer como um todo, e aí o Temer estaria envolvido, não poderia mais ser presidente, seja cassada pelo TSE. É mais ou menos isso. Isso é uma questão que ainda vou estudar melhor e vale um texto também, vale um bom texto para falar do impeachment, caso isso ocorra. Vamos lá. Luciano Meirelles pergunta: a gravidade do rombo econômico feito no final de 2014, véspera das eleições, não contribuiu diretamente para a decisão do julgamento? Então, Luciano, politicamente, pode-se dizer que sim, a situação econômica teve essa influência. Né? Uma das argumentos usados pelos deputados e pelos senadores é a situação política do país está ruim, o conjunto da obra da Dilma fez com que ela perdesse o impeachment. Mas quem disse que foi golpe, e aí vem essa grande questão, diz que assim, esse argumento do conjunto da obra ou de estar indo mal em alguma área do governo não é justificativa para impeachment. E pela lei não é mesmo. Tá? Essa é a verdade. Você ir mal governar mal, digamos assim, ou se considerar mal, enfim, pela avaliação de alguém, tá? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas estou dizendo assim, o tal do conjunto da obra, que muita gente falou, não é o suficiente para tirar o presidente do seu cargo. Não é. Não é nem pela lei, nem por um outro mecanismo. A punição do presidente que conduz mal um país é perder a próxima eleição. Né? No caso da Dilma, seria o partido dela perder a próxima eleição de 2018, né? Ou de um presidente que estivesse tentando se reeleger não conseguisse se reeleger. Então, o rombo econômico, a gravidade da crise econômica não é desculpa para impeachment. Essa é a verdade. Porque senão, por exemplo, senão toda vez que um presidente começasse a conduzir mal a economia, ele poderia ser retirado do cargo. Isso acontece muitas vezes. Muitos presidentes têm problemas com a economia, no Brasil e no mundo. Então, o que acontece é isso, quer dizer, esse argumento ele não pode, ele não deveria ser usado para embasar um pedido de impeachment, entendeu? E é por isso que quem disse que foi golpe, disse que foi golpe. Que a gente viu na votação, principalmente na votação do Congresso do impeachment, que as pessoas simplesmente ignoraram as pedaladas fiscais e os créditos suplementares. Quando eles iam votar, eles falavam em milhões de outras coisas, mas não falavam do objeto do pedido, que eram essas duas coisas. No Senado ainda a discussão ficou bastante nisso, mas muita gente também falou conjunto da obra, então isso é uma questão importante. Tá? Obrigado, viu, Luciano? Obrigado pela pergunta, bem legal a sua pergunta, bem interessante. Vamos ver aqui. Tem umas perguntas que são difíceis de responder. Tem uma mais atrás aqui. O Expedito Alves me pergunta assim: por que a Globo não mostrou as manifestações de ontem? Olha, Expedito, vou ser sincero. Você sabe
acompanha Me Explica, eu sou jornalista, e o Me Explica é um veículo de jornalismo. Eu não sei por que a Globo não mostrou. Eu não tenho nenhum documento, eu não conversei com ninguém da Globo para entender por que eles não mostraram, né? Isso eu não sei, não sei dizer. A gente pode suspeitar, mas aí suspeitar é opinião, né? A gente pode dizer, bom, pode pensar que a Globo não quer dar cartaz para essas manifestações porque a Globo tem algum interesse em que elas não apareçam. A gente pode fazer um contraste, aí a gente está ainda falando de fatos e não de opinião, só de opinião, que, por exemplo, as manifestações contra a Dilma foram bastante transmitidas na televisão, enfim, a gente pode fazer esse contraste. Então, assim, por quê? Eu não tenho como te responder. Mas que é fato que, por exemplo, essa manifestação de ontem, que aconteceu em várias cidades do Brasil, não teve a mesma atenção da Globo que as manifestações contra a Dilma tiveram, isso a gente pode dizer com calma, com clareza, porque não tiveram mesmo. Mas, enfim, o porquê eu não sei. Não sei te explicar. Aí eu prefiro que você leia outros comentaristas do jornalismo. Existe muita gente falando sobre isso, dos dois lados, para um ou para outro. Enfim, aí você tem que formar uma opinião de acordo com o que você acha melhor. E, enfim, mas é basicamente isso. A gente pode dizer que a atenção não foi a mesma. Isso não foi mesmo. Vamos lá. O Vitor Mafra faz mais uma pergunta, dizendo assim: muitos dos senadores revelaram seus votos antes mesmo da abertura do processo no Senado. Se no julgamento contar com testemunhos e discursos, os votos deveriam ser baseados nestes, mas não foram. Isso seria suficiente para a anulação do processo? É uma pergunta difícil. Eu não sei te dizer, Vitor, sinceramente. Eu não conheço muito bem esse processo legal, tá? Isso é uma coisa bastante técnica e é uma pergunta bem legal a sua. É bem interessante isso. É legal saber se isso pode ser uma base para anular o processo de impeachment. Não sei, vou atrás disso e a gente vai conversando sobre isso na próxima semana, nos próximos dias. Mas é muito boa essa pergunta, bem legal. Eu também não sei como é que isso funciona. E aconteceu mesmo, a gente sabe disso, né? Declararam os votos. Eu imaginaria que isso não é um problema, porque os parlamentares não são juízes de fato, eles agem como juízes no impeachment, mas eles não o são como profissão. O juiz não pode declarar a sentença antes de dar a sentença. No caso dos senadores, enfim, deputados, é um pouco diferente o funcionamento, é por isso até que é confuso, né? Mas enfim, deixa eu ver, eu recebi algumas coisas aqui pelo WhatsApp aqui, me mandaram uma pergunta assim: se as manifestações, eu imagino que a pessoa deve estar falando das manifestações de ontem, são genuínas. Bom, genuínas, eu imagino que sejam, né? Tem muita gente que sugere que essas manifestações são feitas só com gente paga, enfim, que o PT pagaria. Eu sinceramente, aí falando como jornalista, não só dando opinião, eu acho que não é razoável pensar nisso. Né? Do mesmo jeito que não é razoável pensar que o MBL teria pagado para as pessoas irem para Paulista nos protestos contra Dilma. Revoltados Online pagou para as pessoas irem. Eu acho que as pessoas tem muita gente que está insatisfeita com o fato do Temer ter ido para o governo. Né? E não vejo por que os movimentos sociais, os partidos que são contra o Temer, não conseguissem juntar as pessoas na Avenida Paulista e em outros lugares do Brasil como juntaram. Então, eu penso que sim, até que se prove o contrário, né? Até que se diga que todo mundo foi pago, e que se prove isso, né? Mais importante do que o boato, né, gente? Do que ouvir dizer, eu sempre vejo isso nos grupos de WhatsApp, né? Que as pessoas, um amigo meu disse que viu não sei quem recebendo R$ 40 sanduíche de mortadela. Provar, né? Saber, ver gente dando dinheiro mesmo e que pagou para todo mundo estar lá, né? Enfim, eu acho difícil que tenham conseguido pagar para tanta gente assim, né? Mas enfim, mas o que eu digo é sempre assim, um dos princípios que a gente usa é: se a gente não pode provar uma coisa, a gente não pode afirmar que ela é verdade. Então, assim, genuínas, vamos ter que partir do pressuposto de que elas são, assim como a gente partiu do pressuposto de que as manifestações contra o governo da Dilma também foram genuínas, né? Então, a mesma coisa. Tá? Obrigado pela pergunta. Não tenho o nome da pessoa, mas agradeço muito pela pergunta. Expedito agradece pelo feedback. De nada, Expedito, legal sua pergunta também. Expedito diz: as manifestações contra a Dilma foram pagas pela Fiesp. As manifestações não dá para dizer que foram.
a Fiesp fez campanha, né, pelo impeachment. Campanha, pagou anúncio em jornal, colocou, né, aquele pato inflável na Paulista, distribuiu materiais, enfim, materiais coloridos, patinhos, enfim. Não dá para dizer que pagaram as manifestações todas, né? Não tem como a gente dizer isso. Que a Fiesp colocou dinheiro para promover, colocou. Isso é verdade, Expedito. Mas como eu te disse, também não dá para dizer que todo mundo que estava lá era pago pela Fiesp, certo? Quer dizer, não dá para dizer isso. Então a gente não tem como afirmar isso. Mas a gente tem como afirmar que sim, que a Fiesp investiu nesse tema porque interessava para ela, fez a campanha lá no Não Vou Pagar o Pato, colocou dinheiro em anúncio de jornal, a gente viu isso, né? Vários dos grandes jornais brasileiros tiveram anúncios com várias páginas da Fiesp, com os patos amarelos e tudo mais, isso a gente sabe, tá? O resto não dá, como eu te disse, é conjecturar, é você falar de uma coisa que a gente não tem como provar. Do mesmo jeito que a gente não gosta quando dizem do nosso lado que pagaram, do outro também a gente não pode dizer, a não ser que a gente tenha a prova. Então, vamos ficar nos fatos, né? Obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, eu acho que por hoje tá bom, né? Não sei quanto tempo deu já, mas eu já respondi bastante pergunta. Mas eu vou fazer de novo outras sessões e vou continuar respondendo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail. Continuem mandando as dúvidas de vocês a respeito de qualquer tema, não só sobre impeachment. Impeachment é realmente o que mais motiva as pessoas, o que mais deixa as pessoas curiosas, porque realmente né, são tempos bem confusos que a gente está vivendo. Mas podem mandar sobre outras coisas também, sobre outros temas, não só sobre política, esportes, enfim, o que vocês quiserem. Só uma última questão aqui da Ariela, né? A Ariela pergunta: por que a polícia só joga bombas nas passeatas contra a direita? Ariela, isso também é outra coisa que dá para a gente falar com base nos fatos, né? A gente vê que a polícia, ela, digamos assim, ela fica mais, parece que fica mais violenta nas passeatas que são contra o governo do estado e agora o governo Temer. Eu não sei te dizer, a gente, como eu sempre digo, né, a gente precisa ter provas das coisas, a gente tem nossas evidências visuais, que são que a polícia tem sido mais rigorosa no caso das manifestações, digamos, agora, antes pró-Dilma, agora anti-Temer. Vai ter gente que vai dizer que é por causa, né, porque tem quebra-quebra e nas outras passeatas não tem, mas ontem, pelo que a gente leu, né, não foi só na mídia nacional, mídia internacional, inclusive um repórter do BBC mostrou que a polícia estava agredindo as pessoas por nada, não estava tendo depredação e as pessoas foram agredidas, jogaram bomba de gás lacrimogêneo com pessoas que não estavam fazendo nada. Então, eu não sei te dizer, eu não sei se contra, se a polícia fica mais tensa com os militantes de esquerda, anti-governo Temer, se eles ficam tensos também porque a polícia é do governo do estado, e enfim, eu não entendo também. É uma coisa que eu gostaria de saber também. A gente, seja de que lado que a gente esteja da história, nunca é legal que a polícia bata nas pessoas, jogue bomba, atire bala de borracha nas pessoas. Isso é inaceitável. E eles têm feito isso com jornalistas, tiraram no olho de uma moça que perdeu a visão no olho dela. Eu acho que nada justifica isso. O pessoal fala muito da coisa da baderna, eu acho isso ruim. Quer dizer, porque alguém quebrou uma vidraça, isso justifica a polícia atirar com uma bala de borracha no rosto de alguém? É desproporcional, né? Eu não acho bacana isso. Enfim, não é a primeira vez que atingem jornalistas. Já em 2013 atingiram jornalistas, cegaram um fotógrafo também. Enfim, eu acho que é uma questão bastante importante que tem que ser discutida, né? A gente precisa entender melhor, precisa perguntar, talvez, para o governador, para as autoridades, se tem algum viés, se tem alguma coisa, né? Mas não pode, a polícia não pode machucar pessoas que estão protestando. Por mais que às vezes aconteça alguma coisa, algum vandalismo, quebrem vidraça, quebrem o vidro de um carro, mas esse uso da força não é proporcional. E agora eu estou falando como jornalista também, porque colegas meus já se machucaram em cobertura de passeatas
e não estavam fazendo nada. E eles relataram que a polícia às vezes é violenta sem justificativa. Eu não sei se eles ficam tensos, enfim, mas é uma coisa difícil, né? Enfim. Bom, acho que por hoje tá bom. Obrigado a todo mundo pelas perguntas. Foi muito legal hoje. Muita gente mandou pergunta. Fiquei bem feliz. Foi legal hoje que mandaram as perguntas também pelo WhatsApp antes e no Facebook. Eu vou fazer isso agora, a partir de agora, eu vou mandar uma pauta e vocês conversam comigo. E sempre lembrar para vocês que estamos aqui à disposição para as perguntas. WhatsApp, Facebook, e-mail e onde mais vocês conseguirem falar com a gente, Telegram. Tá bom? Obrigado, boa noite para todo mundo e continuem acompanhando Me Explica, porque a gente sempre vai ter novidade. Tchau para vocês.